Olá, tudo bem? Estamos retornando ao nosso estudo de Atos dos Apóstolos, esperando que você tenha mergulhado nesta semana uma vez mais na sua Bíblia, a busca de tesouros espirituais encontrados nela. É muito importante isso porque a leitura diária da Palavra de Deus nos permite um crescimento espiritual para que nós possamos cada vez mais entender o recado que Deus nos traz através da sua palavra. Nós terminamos na semana passada o nosso estudo 11º em Atos dos Apóstolos, capítulo 9, versículo 9. E hoje vamos começar lendo Atos, capítulo 9, versículos 10 até 19. É um texto um pouco longo, um pouco mais longo, mas que faz parte de um sentido. Então, abra sua Bíblia comigo e acompanhe a leitura que faremos desse texto. Vamos ver. Atos 9, capítulo 9, versículos 10 a 19. Versículo 10. Fala-nos sobre a visita de Ananias. Ora, havendo em Damasco um discípulo chamado Ananias, disse-lhe o Senhor numa visão: Ananias. Ao que respondeu: Eis-me aqui, Senhor. Versículo 11. Então o Senhor lhe ordenou: Dispõe-te e vai à rua que se chama Direita e, na casa de Judas, procura por Saulo, apelidado de Tarso, pois ele está orando. Versículo 12. E viu entrar um homem chamado Ananias e impôs-lhe as mãos para que recuperasse a vista. Versículo 13. Ananias, porém, respondeu: Senhor, de muitos tenho ouvido a respeito desse homem, quantos males tem feito aos teus santos em Jerusalém. E para aqui trouxe a autorização dos principais sacerdotes para prender a todos os que invocam o teu nome. Versículo 15. Mas o Senhor lhe disse: Vai, porque este é para mim um instrumento escolhido, para levar o meu nome perante os gentios e reis, bem como perante os filhos de Israel. Versículo 16. Pois eu lhe mostrarei que lhe importa sofrer pelo meu nome. Versículo 17. Então Ananias foi e, entrando na casa, impôs sobre ele as mãos, dizendo: Saulo, irmão, o Senhor me enviou, a saber, o próprio Jesus que te apareceu no caminho por onde vinhas, para que recuperasses a vista e fiques cheio do Espírito Santo. Versículo 18. Imediatamente lhe caíram dos olhos como umas escamas e tornou a ver. A seguir, levantou-se e foi batizado. Versículo 19, encerrando este nosso texto. E, depois de ter se alimentado, sentiu-se fortalecido. Então, permaneceu em Damasco alguns dias com os discípulos. Versículo 10 aparece aí um personagem chamado Ananias. Ananias era uma pessoa apropriada para encontrar Saulo, que era um zeloso fariseu, um hebreu de hebreus, conforme nos diz a carta aos Filipenses, capítulo 3, versículos 5 a 6. Ser conhecido de Ananias recomendaria a Paulo aos outros judeus na cidade que, de outra maneira, suspeitariam inteiramente dele. No versículo 12 do texto lido, ele explica por que foi mandado: recuperasse a vista. O próprio Paulo descreve este fato em Atos capítulo 22, versículo 13, lembrando a atuação de Ananias. No versículo 15, nos fala por que Saulo foi escolhido, um instrumento escolhido. Paulo considerava-se um apóstolo para os gentios, conforme nos fala Romanos capítulo 1, versículo 13 e 14, assim como Pedro era para os judeus, registrado em Gálatas, capítulo 2, versículo 8.
embora Paulo pregasse muitas vezes também para os judeus, conforme Romanos capítulo 1, versículo 16. No versículo 17, aparece a expressão Jesus te apareceu. Saulo não tinha tido um sonho ou uma visão, mas tinha visto o Senhor, conforme registra Isaías, capítulo 6, versículos de 1 a 5. Também aparece nesse mesmo versículo 17 a expressão cheio do Espírito Santo. Nada é dito a respeito de quaisquer dons sobrenaturais, mas a ênfase recai sobre a poderosa pregação a respeito de Jesus como sendo Filho de Deus. Leia Atos capítulo 9, versículo 20. Que nos diz, Atos 9, versículo 20. E logo pregava nas sinagogas a Jesus, afirmando que este é o Filho de Deus. Vamos ler agora versículos 21 até o 25. Leiamos Atos, capítulo 9, versículo 21 a 25, quando Saulo prega em Damasco. Versículo 21. Ora, todos os que ouviam estavam atônitos e diziam: não é este que exterminava em Jerusalém os que invocavam o nome de Jesus? E para aqui veio precisamente com o fim de os levar amarrados aos principais sacerdotes? Versículo 22. Saulo, porém, mais e mais se fortalecia e confundia os judeus que moravam em Damasco, demonstrando que Jesus é o Cristo. Versículo 23. Decorridos muitos dias, os judeus deliberavam entre si tirar-lhe a vida. Versículo 24. Porém, o plano deles chegou ao conhecimento de Saulo. Dia e noite guardavam as portas para o matarem. E finalmente, no versículo 25 desse texto, mas os seus discípulos tomaram-no de noite e, colocando-o num cesto, desceram-no pela muralha. Vamos examinar esse texto. No versículo 21 aparece a expressão exterminava. Gálatas capítulo 1, versículo 13 e versículo 23 diz da perseguição que Paulo promovera contra a igreja antes de seu chamado e que era bem conhecida entre os primeiros cristãos. Paulo mesmo se envergonhava dessa parte do seu passado, conforme nos diz ou nos registra primeira carta aos Coríntios, capítulo 15, versículo 9. Embora a considerasse evidência de que a graça de Deus é capaz de conquistar até os pecadores mais rebeldes, conforme a primeira carta de Timóteo, capítulo 1, versículo 13 e 14, cujo teor é o seguinte, que diz: a mim, que, noutro tempo, era blasfemo e perseguidor e insolente, mas obtive misericórdia, pois o fiz na ignorância, na incredulidade. Transbordou, porém, a graça do nosso Senhor com fé e amor que há em Cristo Jesus. Continuando o nosso estudo do número 12, vamos ler capítulo 9, versículo 26 até o 30. Estou lendo Atos, capítulo 9, versículos 26 a 30, que diz, falando sobre Saulo em Jerusalém e em Tarso. Versículo 26. Tendo chegado a Jerusalém, procurou juntar-se com os discípulos. Todos, porém, o temiam, não acreditando que ele fosse discípulo. Mas Barnabé, tomando-o consigo, levou-o aos apóstolos e contou-lhes como ele vira o Senhor no caminho e que este lhe falara.
e como em Damasco, pregara ousadamente em nome de Jesus. Versículo 29, versículo 28. Estava com eles em Jerusalém, entrando e saindo, pregando ousadamente em nome do Senhor. Versículo 29. Falava e discutia com os helenistas, mas esses procuravam tirar-lhe a vida. Versículo 30. Tendo, porém, isto chegado ao conhecimento dos irmãos, levaram-no até Cesareia e dali o enviaram a Tarso. No versículo 26, aparece aí a expressão tendo chegado a Jerusalém. De acordo com Gálatas, capítulo 1, versículo 18 e 19, Paulo viu somente Pedro e Tiago, o irmão do Senhor, em Jerusalém. Esse Tiago não é o discípulo Tiago, que aparece frequentemente junto com Pedro e João nos evangelhos. Herodes assassinou aquele Tiago ainda nos primórdios da igreja, conforme você pode confirmar lendo Atos capítulo 12, versículo 2. Os outros podem ter tido medo de encontrar Paulo ou estavam pregando em outros lugares. Tiago, o irmão de Jesus, no começo não cria nele. Confirme isso em lendo João capítulo 7, versículo 5. Mas converteu-se mais tarde, em consequência talvez da visão que teve do Senhor ressuscitado, conforme registra a primeira carta aos Coríntios, capítulo 15, versículo 7, que diz: depois disto, ou melhor, depois foi visto por Tiago, mais tarde por todos os apóstolos. Continuamos nosso estudo lendo agora capítulo 9, versículos 31 até o 35. Estamos lendo Atos, capítulo 9, versículo 31 a 35. Diz versículo 31. A igreja, na verdade, tinha paz por toda a Judéia, Galiléia e Samaria, edificando-se e caminhando no temor do Senhor e, no conforto do Espírito Santo, crescia em número. Versículo 32. Passando Pedro por toda a parte, passando Pedro por toda a parte, desceu também aos santos que habitavam em Lida. Versículo 33. Encontrou ali um certo homem, chamado Enéas, que havia 8 anos jazia de cama, pois era paralítico. Versículo 35. Disse-lhe Pedro: Enéas, Jesus Cristo te cura. Levanta-te e arruma o teu leito. Ele, imediatamente, se levantou. E versículo 35. Viram-no todos os habitantes de Lida e de Sarona, melhor dizendo, os quais se converteram ao Senhor. No versículo 31 aparece a expressão crescia em números. Carta aos Efésios, capítulo 4, versículo 16, diz: mas, seguindo a verdade em amor, cresçamos naquele que é a cabeça, Cristo, de quem todo o corpo bem ajustado e consolidado pelo auxílio de toda a junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. Paulo recorre à analogia da igreja com o corpo humano. Os dons para o crescimento da igreja não são dados aos crentes para o seu proveito próprio, particular, e ninguém consegue crescer e chegar à maturidade isoladamente. O próprio Paulo procura um conhecimento do Filho de Deus
que atinge a maturidade quando todos os crentes também o alcançam. Mestres eficientes auxiliam cada crente a encontrar o seu próprio modo de agir em benefício do restante da igreja. Leiamos agora versículos 36 ao 43. Continuamos lendo Atos, capítulo 9, versículos agora de 36 ao 43. O texto diz sobre a ressurreição de Dorcas. Fala o versículo 36. Havia em Jope uma discípula por nome Tabita, nome este que, traduzido, quer dizer Dorcas. Era ela notável pelas obras que fazia e esmolas que fazia também. Versículo 37. Ora, aconteceu naqueles dias que ela adoeceu e veio a morrer. E, depois que a lavarem, puseram-na no cenáculo. Versículo 39, versículo 38, melhor dizendo. Como Lida era perto de Jope, ouvindo os discípulos que Pedro estava ali, enviaram-lhe 2 homens que lhe pedissem: não demores em vir ter conosco. Versículo 39. Pedro atendeu e foi com eles. Tendo chegado, conduziram-no para o cenáculo, e todas as viúvas o cercaram, chorando e mostrando as suas túnicas e vestidos que Dorcas fizera enquanto estava com elas. Versículo 40. Mas Pedro, tendo feito sair a todos, pondo-se de joelhos, orou e, voltando-se para o corpo, disse: Tabita, levanta-te. Ela abriu os olhos e, vendo a Pedro, sentou-se. Versículo 41. Ele, dando-lhe a mão, levantou-a e, chamando os santos, especialmente as viúvas, apresentou-a viva. Versículo 42. Isso se tornou conhecido por toda a Jope, e muitos creram no Senhor. E versículo 43. Pedro ficou em Jope muitos dias, em casa de um curtidor chamado Simão. Vamos analisar o texto para que possamos aprender algo sobre ele. O versículo 36 fala de uma cidade chamada Jope. Jope é um antigo porto de mar, atualmente chamado Jafa, ao sul de Tel Aviv, cerca de 60 quilômetros a noroeste de Jerusalém, o porto do qual Jonas zarpou. Você pode ler isso no livro de Jonas, capítulo 1, versículo 3. No versículo 37, aparecem os preparativos para o seu enterro, a lavarem. Provavelmente, antes da unção com especiarias, nós podemos ver em João, capítulo 19, versículo 40. Em Jerusalém, o corpo de Jesus tinha sido enterrado no dia da sua morte, mas fora da cidade, um período mais longo, de até 3 dias, era permitido. No versículo 43, aparece aí a profissão de um homem, Simão, um curtidor. Os judeus acreditavam que a curtição de peles era uma profissão imunda, pois envolvia contato com animais mortos, conforme nós vemos em Levíticos capítulo 5, versículo 2. Pedro estava disposto a hospedar-se com um curtidor porque a mensagem do Evangelho estava começando a romper barreiras entre as pessoas. Isso também antecipa a visão de Pedro, registrada em Atos, capítulo 10, de 9 até o 23. Continuamos lendo agora, entrando no capítulo 10 de Atos dos Apóstolos. Vamos ler os primeiros 9 versículos. Atos 10, de 1 a 9. Leiamos.
Não esqueça que é importantíssimo você acompanhar essa leitura. Fala-nos aqui sobre o centurião Cornélio. Versículo 1 do capítulo 10. Morava em Cesareia um homem de nome Cornélio, centurião da corte chamada italiana. Versículo 2. Piedoso e temente a Deus com toda a sua casa, e que fazia muitas esmolas ao povo e, de contínuo, orava a Deus. Versículo 3. Este homem observou claramente durante uma visão, cerca da hora 9ª do dia, um anjo de Deus que se aproximou dele e lhe disse: Cornélio. Este, fixando nele os olhos e possuído de temor, perguntou: Que é, Senhor? E o anjo lhe disse: As tuas orações e as tuas esmolas subiram para a memória diante de Deus. Versículo 5. Agora, envia mensageiros a Jope e manda chamar Simão, que tem por sobrenome Pedro. Este está hospedado com Simão Curtidor, cuja residência está situada à beira do mar. Versículo 7. Logo se retirou o anjo que lhe falara, chamou 2 dos seus domésticos e um soldado piedoso que estava a seu serviço. Versículo 8. E havendo-lhe contado tudo, enviou a Jope. Nós vamos ver ainda o versículo 9. No dia seguinte, todos eles de caminho e estando perto já de Jope, subiu Pedro ao eirado para orar a hora sexta, a fim de orar. Muito bem, vamos ver aí. Primeiro versículo do capítulo 10 fala sobre uma cidade chamada Cesareia. Cesareia marítima era um porto no Mediterrâneo, cerca de 104 quilômetros a noroeste de Jerusalém. Foi reconstruída e melhorada numa dimensão ambiciosa por Herodes o Grande. No versículo 2 aparece a expressão temente a Deus, um termo que pode indicar que Cornélio era em parte convertido ao judaísmo, um gentio que adorava a Deus, mas não era circuncidado. Confirme isso lendo Atos, capítulo 13, versículos 16 e versículo 26. Ainda no capítulo 10, versículo 9, aparece a expressão a fim de orar. É provável que Pedro orasse 3 vezes por dia, conforme registra Atos capítulo 3, versículo 1 e Daniel capítulo 6, versículo 10. Esta era a oração do meio-dia. As casas típicas tinham um teto plano, alcançado através de uma escadaria externa, onde Pedro se reuniu nesse momento para orar. Ok, estamos chegando ao final desse nosso estudo 12º. Nós devemos retornar a semana que vem, continuando a partir de aqui. Mais uma vez, conclamo a você, não deixe de ler a sua Bíblia diariamente. Faça com que seja um estudo periódico na sua vida. Use-o como a sua leitura diária para que você possa cada vez mais mergulhar na palavra do Senhor e se aprofundar no conhecimento do seu Evangelho e da sua palavra. Fique com Deus, uma boa semana, que Deus abençoe você e toda a sua família. Até lá, se Deus quiser.